Demais irmãos, vamos abrir em Malaquias capítulo 2, versos de 10 a 16. Nós vamos dar sequência à nossa série Todo o Conselho de Deus, mais especificamente agora casamento, bênção ou provação. E hoje o meu tema é esse que está aí na tela, relembrando os termos da aliança conjugal. Relembrando os termos da aliança conjugal. Então, Malaquias capítulo 2, versos de 10 a 16. Eu tenho um livro para indicar, não sei se está aí com os irmãos, agora disponível. Eis aí a minha indicação de livro para a semana, né? A fim de que você possa meditar na palavra de Deus, em questões, em textos, né, como estes que falam sobre casamento, a partir aí do Tim Keller e também da Kate Keller, né? Então, o significado do casamento, Tim Keller, que escreveu sobre diversos assuntos, entre os quais sobre casamento, e esse é um dos melhores livros dele, tá bom? Eu queria sugerir que você lesse, porque ele tem tudo a ver, inclusive, com o que eu vou dizer aqui, já que eu vou relembrar os termos da aliança sobre o que é o casamento, então, o significado do casamento, tá bom? Abramos então Malaquias capítulo 2, do verso 10 até o verso 16, e vamos ler o que diz a infalível e inerrante palavra do Senhor. Diz assim as Escrituras Sagradas, palavra de Deus: não temos nós todos o mesmo Pai? Não nos criou o mesmo Deus? Por que seremos desleais uns para com os outros e profanando a aliança de nossos pais? Judá tem sido desleal e abominação se tem cometido em Israel e em Jerusalém. Porque Judá profanou o santuário do Senhor, o qual ele ama, e se casou com a adoradora de Deus estranho. O Senhor eliminará das tendas de Jacó o homem que fizer tal, seja quem for, e o que apresenta ofertas ao Senhor dos exércitos. Ainda fazeis isto: cobris o altar do Senhor de lágrimas, de choro e de gemidos, de sorte que ele já não olha para a oferta, nem a aceita com prazer da vossa mão. E perguntais: por quê? Porque o Senhor foi testemunha da aliança entre ti e a mulher da tua mocidade, com a qual foste desleal, sendo ela a tua companheira e a mulher da tua aliança. Não fez o Senhor mesmo que havendo nele um pouco de espírito? E por que somente Ele buscava a descendência que prometera. Portanto, cuidai de vós mesmos, e ninguém seja infiel para com a mulher da sua mocidade, porque o Senhor, Deus de Israel, diz que odeia o repúdio e também aquele que cobre de violência as suas vestes, diz o Senhor dos exércitos. Portanto, cuidai de vós mesmos e não sejais infiéis. Vamos ao Senhor em oração mais uma vez. Senhor Deus, obrigado pela tua palavra, que é extraordinária. Apenas a leitura da tua palavra é profundamente instrutiva e capaz, ó Pai, já de nos chamar ao arrependimento em uma vida em conformidade com a tua palavra. De sorte, ó Pai, que entendendo isto, nós rogamos em nome de Jesus que o Senhor venha ao nosso encontro e elucide estas verdades diante de nós, a fim de que sejamos não somente conhecedores, mas também praticantes da tua lei, Senhor. Se há alguém aqui que está errando com relação à aliança conjugal que um dia fez diante do Senhor, diante dos homens, possa ainda hoje ser chamado ao arrependimento. E aqueles que estão, pela tua graça, acertando, possam continuar até o final, por amor do teu próprio nome. Em nome de Jesus, amém. Queridos, nós vivemos em uma sociedade que tende a rejeitar o passado, né? Gosta de inovar, né? Gosta de trazer novidades. E trazer novidades ou inovações em si não é errado, do ponto de vista comercial e até mesmo, né, do ponto de vista dos gostos, os mais diversos que existem por aí. Isso até pode ser bom, desde que não quebre nenhum princípio bíblico. Porque, infelizmente, esta tendência de querer inovar, renovar, adaptar, ela vem na esteira de um outro desejo,
que é um desejo adâmico, pecaminoso. Eu me refiro aqui a adâmico pós-queda, né? Depois que Adão pecou, o desejo de não ser de acordo com o que Deus estabeleceu. É aquela ideia de que tudo que é passado ficou para trás e a gente não tem mais... Rapaz, esses valores bíblicos de família, casamento, filhos, escola, religião, esses são valores muito atrasados. Nós não podemos repeti-los, ou não podemos viver mais isso, porque isso ficou para trás. Então há uma tendência natural da nossa sociedade de querer negar ou olhar para o passado sempre como sendo algo ruim, né? Só um exemplo histórico disso, né? Quem gosta de história percebe que o iluminismo foi que chamou a Idade Média de Era das Trevas. Foi exatamente o iluminismo, as novas luzes. Nós estamos aqui, nós temos a luz do universo. Então o que veio lá atrás de nós eram apenas trevas. Em alguma medida, né? Eles podem até estar certo com toda certeza, mas também estão encaixados naquela tendência de olhar para o passado e dizer: isso aqui não tem valor nenhum ou é ruim. O que é bom na verdade é hoje. Vivamos o agora, tá bom? Essa é uma tendência natural. E isso abarca todos os setores da nossa vida, inclusive o casamento. Inclusive o casamento. E aí aqueles valores inegociáveis das escrituras sagradas acerca do casamento, com o passar do tempo, eles são deixados de lado. Existem as novidades, aqueles pontos basilares, cruciais, né, da escritura, de que o casamento é heterossexual, é um homem e uma mulher, que o casamento ele é monogâmico, é um homem e uma mulher, e ele é indissolúvel, o que Deus une não separe o homem. Ele começa a entrar em desarmonia com esses desejos pós-modernos que nós vivemos hoje. Essa vontade de negar o passado e dizer, e que no fundo, na verdade, isso mostra que, apesar de tudo, ou além de tudo, há um desejo de ficar distante de Deus e da sua vontade. É nesse contexto que a palavra de Deus, mais do que nunca, ela se torna, irmãos, importante. Porque na tendência de desprezar os valores passados, a Escritura nos chama a valorizar, a fazer o que os reformadores fizeram, né? Fazer o que os reformadores fizeram, que é trazer de volta os valores bíblicos sobre tudo na vida, e isso inclui o casamento. É o solo da Escritura de novo, numa era em que as pessoas acham que a Bíblia está atrasada. Esse pensamento aqui já passou. A Bíblia de volta dizendo o que é o casamento, quais são os valores do casamento. O que eu quero fazer aqui é rememorar, é relembrar os valores bíblicos. Quero rememorar, sim, quero que você se lembre do dia do seu casamento, mas sobretudo do primeiro casamento instituído pelo próprio Deus. Deus instituiu o primeiro casamento, Adão e Eva, e Deus foi que fez a cerimônia, e Deus foi quem entrou com a noiva, entregou nas mãos de Adão. Essa se chamava Ishá, né? Que veio de Ish. Ela é a varoa que veio do varão. Vamos lembrar o seu casamento, mas vamos lembrar sobretudo o casamento da Escritura, porque pode ser que o seu casamento, e é uma possibilidade já que vivemos numa sociedade corrompida pelo pecado, pode ser que tenha havido uma falha no momento do casamento. Pode ser, não estou dizendo que houve. Por isso o padrão de casamento é sempre o bíblico para mim e para você. O livro de Malaquias, ele é sim uma lembrança que Deus faz ao povo diante da quebra da aliança, né? Deus fez uma aliança com o seu povo, estabeleceu uma aliança, só que o povo se esqueceu disso. Necessário foi então que Deus fosse aquele povo, né? E ali pregasse o evangelho através de Malaquias, ou falasse da palavra de Deus, rememorando, relembrando, dizendo o seguinte: olha, o culto é desse jeito, porque o pecado, principalmente do povo de Israel nesse período aqui, isso aqui é historicamente, né, do ponto de vista da cronologia histórica, é o último livro do Antigo Testamento. Então, o povo a essa altura tinha se esquecido dos valores com relação ao culto, e culto diz respeito a tudo da nossa vida. Isso é um entendimento da teologia do pacto, né? Que o culto envolve a sua vida como inteiro, e eu quero mostrar isso aqui hoje. Então o povo que quebrou, né, as normas com relação ao culto, e também estava quebrando com relação ao seu casamento, e chegava lá para adorar a Deus como se nada estivesse acontecendo. Então Deus começa a lembrar, ele diz: eu estou sabendo, eu sei quem é a mulher da tua mocidade, eu sei quais são os valores do casamento, inclusive que você tem quebrado alguns deles. Então nesse texto Deus faz rememorar os termos da aliança que ele tem com o seu povo, porque o povo se esquece.
É interessante que aqui o povo se esqueceu e Deus lembrou. Depois que Deus falou aqui, nós tivemos 400 anos, chamado 400 anos de silêncio, né? Onde Deus passou um período sem falar inspiradamente. E aí, quando nós temos o próximo evangelho, já o evangelho de Mateus, é Deus falando novamente através de alguém inspirado, você já tem um outro extremo. É gente que nesse interregno de 400 anos, onde Deus não falava, estava inventando leis. Eram os fariseus, estavam inventando. Eles ficaram de um lado, né, chateados porque o culto de Deus estava sendo profanado, com aquela, inclusive, helenização, né? Aí é o período do Império Grego, Alexandre o Grande, que tinha o desejo de que todo mundo adorasse aquele Deus dos gregos, ou os deuses dos gregos, o panteão de Deus dos gregos. Aí, quando chega no período do Novo Testamento, aí o povo começa a exagerar. Aí você tem os fariseus. Aí Cristo, então, tem que ensinar, rememorar os valores da aliança. De novo, porque o povo se esquece. O que nós temos aqui diante dos nossos olhos? Deus relembrando os valores da aliança. O povo quebra e ainda se pergunta na maior... como se nada tivesse acontecendo, né? No maior... de uma cara bem descarada mesmo diante do Senhor. Ele peca contra o Senhor e diz: Senhor, eu estou pecado em quê? Deus diz: eu amo vocês. Aí o povo diz: o Senhor me ama como, Senhor? Disse: eu tenho uma aliança com vocês. Eu nem precisava fazer, mas eu fiz aliança de eleição. Elegi a Jacó e me aborreci de Esaú. O povo fica se perguntando, né? Sabe aquele casal que briga? E aí o outro pergunta assim: mas eu fiz o que contigo? É mais ou menos isso daqui que está acontecendo. O povo quebra a aliança com Deus, quebrou os padrões do relacionamento com Deus conjugal, entre Deus e seu povo, e ainda pergunta a Deus: mas onde foi mesmo que eu errei, Senhor? Aí Deus diz: nos dízimos das ofertas. O povo se pergunta: roubará o homem a Deus? Como é que alguém pode roubar a Deus? Deus diz: deixa eu te mostrar os termos da aliança. Eu exijo de vocês, antes já, lá atrás, 10% daquilo que vocês ganham. Deixa eu rememorar vocês, deixa eu lembrar para vocês. Em que nós pecamos contra ti? Eu tenho exigido de vocês um animal sem mácula, sem defeito. Vocês estão trazendo para mim um animal aleijado. Ou seja, o povo quebra e Deus lembra. E nessa noite eu quero então que você se lembrasse que Deus tem um padrão do casamento, e você muitas vezes quebra esse padrão, e você vai ser lembrado quais são os termos da aliança. Nesse relembrar, o papel dos sacerdotes é fundamental, era fundamental naquele período. E eu não quero fazer aqui uma comparação direta entre o sacerdote e o pastor, muito embora existam elementos, né, que os coloquem no mesmo pé de igualdade. Existem outras coisas que os distanciam. Não existem mais sacerdotes como no Antigo Testamento. Nós não acreditamos nisso. Nós somos uma raça de sacerdotes. Vós sois sacerdotes real, nação santa, povo de propriedade exclusiva de Deus. Todos nós somos sacerdotes. Agora, alguns aspectos do sacerdote, que é o ensino, o cuidado do culto, ainda competem ao pastor ainda hoje. Por isso o papel do pastor é fundamental. Veja comigo aí como isso é verdade. O povo deveria se lembrar, e quem deveria fazer isso era o sacerdote na hora do culto. Veja o versículo 1 do capítulo 2. Agora, ó sacerdotes, para vós outros é este mandamento, versículo 1 do capítulo 2. Agora o versículo 2: se o não ouvirdes e se não propuserdes no vosso coração dar honra ao meu nome, diz o Senhor dos Exércitos, enviarei sobre vós a maldição e amaldiçoarei as vossas bênçãos. Já as tenho amaldiçoado, porque vós não propondes isso no coração. Eis que vos reprovarei, e a descendência atirarei excremento ao vosso rosto, excremento dos vossos sacrifícios. Versículo 4: então sabereis que eu vos enviei este mandamento, para que a minha, aí ele diz a palavra que mais se repete em Malaquias, a minha aliança continue com Levi, diz o Senhor. Versículo 5: a minha aliança com ele foi de vida e de paz. Então o que Deus esperava é que o sacerdote pregasse a verdade, mas o pessoal estava se desviando, começando dos pastores, dos sacerdotes. Esses homens deveriam pregar a verdade. Quando chegava ali alguém em casamento e julgo desigual, quando chegava ali com divórcio, adultério, quem devia falar alguma coisa? O sacerdote. Mas esses estavam se desviando da verdade, aos primeiros a se envolver com esse tipo de pecado. Deus está começando com os sacerdotes, depois eu vou começar a punição deles, vou amaldiçoar as bênçãos deles. Quando eles levantarem as mãos e fazerem a bênção sacerdotal, que o Senhor te abençoe e te guarde, eu vou amaldiçoar as bênçãos deles. Você imagina Deus amaldiçoando o pastor quando ele levanta as mãos para abençoar o povo? Deus disse: eu vou amaldiçoar porque eles têm quebrado a minha aliança.
E essa aliança diz respeito ao culto, diz respeito aos dízimos e ofertas. As pessoas só gostam de Malaquias com aquele versículo que diz, né? Roubará o homem a Deus. Na verdade, ele está falando de quebra da aliança em vários aspectos da vida. O meu destaque aqui é no casamento. Por isso, volte seus olhos, por favor, ao versículo de número 10. Ao versículo 10, e vamos então relembrar os termos da aliança conjugal, porque eu poderia falar de culto, nos seus mais diversos aspectos. Eu quero, sobretudo, ressaltar o aspecto do casamento, que tem tudo a ver com culto. As pessoas aqui pensavam que podia cultuar a Deus e viver uma baderna lá fora, do jeito que queria. Deus vai mostrar desse jeito eu não aceito. Assim não, assim não. Então vamos ver aqui alguns aspectos desse culto ao nosso Deus, que envolve também o casamento, diz respeito ao casamento conjugal. E no que diz respeito ao casamento conjugal e que está relacionado com o culto, o que é que Deus me lembra no que diz respeito, no que toca, né, aos termos da aliança conjugal? Primeira coisa que nós temos aqui é que o casamento ele é instituído pelo Criador dos céus e da terra. O casamento ele é instituído pelo Senhor dos céus e da terra. Versículo de número 10. Não temos nós todos o mesmo Pai? Aí ele diz, não nos criou o mesmo Deus? Deus mostra aqui, irmãos, claramente a raiz do problema. A raiz do problema era idolatria. A idolatria é que o povo adorava outros deuses, deuses estranhos, né? Ou adorava o próprio Deus vivo e verdadeiro, como se estivesse adorando a deuses estranhos. Ou seja, o culto de acordo com o seu próprio coração. Aí Deus, então, a primeira coisa que Deus faz, ele diz, olha, vocês têm que me adorar como quem eu sou, o Criador de todas as coisas. E isto reverbera com relação ao casamento, porque se você adora Deus de maneira errada, isso vai reverberar imediatamente no seu casamento. A pessoa, quando ela troca a esposa, quando ela troca o cônjuge, quando ela maltrata os filhos, primeiro ela teve a sua relação quebrada com Deus. Então Deus lembra, peraí, quem estabeleceu o casamento foi eu. E quem sou eu? Eu sou pai de vocês. Duas coisas que a gente diz, né, no credo dos apóstolos: creio em Deus Pai Todo-Poderoso, Criador dos céus e da terra. Duas verdades essenciais do cristianismo. Isso na história do cristianismo não pertence ao catolicismo romano, essa verdade, tá? É ao cristianismo, já no segundo século. A igreja compilou uma espécie de credo dizendo o seguinte: cremos em Deus Pai Todo-Poderoso, Criador dos céus e da terra. O que isso diz respeito ao casamento? Ele diz, olha, se você tem Deus como Pai, se quem estabeleceu, ou na verdade, se você tem Deus, Criador dos céus e da terra, como seu Deus, você vai se lembrar que foi Ele que estabeleceu o casamento. E aqui, irmãos, o texto que nos vem à mente é imediatamente o texto da instituição do casamento, que é Gênesis capítulo 2, quando o próprio Criador, como eu disse, estabeleceu ali a primeira aliança de casamento, casou o primeiro casal da história. Quando na verdade, e de uma maneira assim, cada passo ele é instrutivo. Está lá Moisés quase atravessando o Rio Jordão, depois do povo passar um período enorme no Egito, ou desculpa, no deserto. Deus agora tem, coloca diante dos seus olhos lá a terra prometida. Tinha que atravessar ali o Jordão. Então Moisés começa a falar do princípio de todas as coisas, e ele cita o casamento. O casamento começou desse jeito, e se ele for levado desse jeito, Deus vai amar esse povo, abençoar esse povo, e eles vão viver muito bem na terra prometida. Então o texto aqui nos remete imediatamente, irmãos, a Deus criar o homem e Deus criar a mulher da costela de Adão, e Deus instituir o Criador. Ele diz, Deus é seu pai? Deus é seu Criador? Então você se lembra que foi Ele que instituiu o casamento, né? E quando ele diz que foi Ele que instituiu e que isso foi na criação, você imediatamente se lembra do que Deus disse: não é bom que o homem esteja só, far-lhe-ei uma auxiliadora que lhe seja idônea. Ou seja, que se encaixe perfeitamente com ele, porque antes disso Deus fez, né, todos os animais passarem pela frente de Adão, e se lembre que Adão nomeou cada um deles. E se lembre ainda, irmãos, que para um israelita, olha essa informação importante, para um israelita, você sabia, na sociedade de Israel, o povo achava ou tinha um homem como inteligente, sábio, a partir da mulher que ele encontrava. Se a mulher era boa, o pessoal olhava, esse homem é sábio, escolheu uma mulher segundo Deus, né? Ele escolheu, tanto que na literatura hebraica, se você pegar a Bíblia, a mesma nossa, só que a divisão é diferente. Se você pega a Bíblia hebraica, você tem Provérbios, que termina com a pergunta: mulher virtuosa, quem acharás?
E depois de Provérbios na Bíblia hebraica vem o quê? Ruth, na Bíblia hebraica, na divisão hebraica. É a mesma Bíblia nossa, só que a divisão é diferente. Para um judeu, escolher uma mulher significava, uma mulher correta, significava sabedoria. Mulher virtuosa, quem acharás? Aí o que você tem logo lá no livro de Ruth? Aí Boaz diz, e todos aqui sabem que tu és mulher virtuosa. Aquela mulher que foi procurada em Provérbios, ela é achada em Ruth. Foi essa completude do Criador para com o homem, o primeiro homem. Deus criou o casamento. Não é bom que ele esteja só, ele é sábio, agora ele tem uma mulher do seu lado. Então, você lembrar os termos da aliança conjugal é você se lembrar que Deus foi quem instituiu o seu casamento. E qual é a conclusão que Moisés tira? Isso lá em Gênesis capítulo 2. Qual é a conclusão que Moisés tira? Depois que ele diz que Deus criou assim, assim, assado, não era bom que o homem estivesse só, que Deus falou, né? Aí Moisés tira a conclusão e diz o seguinte, por isso, 2 pontos. Deixará o homem, pai e mãe, e se unirá à sua mulher, e os dois serão uma só carne. A conclusão é que se Deus é criador, o que o homem precisa fazer? Ele precisa sair de casa. Presta atenção, homens. Você que às vezes, mesmo casado, ainda quer viver na casa da mãe. Ah, pastor, porque a minha mãe cozinha melhor, eu quero ir lá. Deixa. Eu não estou dizendo para você não ir na casa da sua mãe não, por favor, tá? Ah, eu vou apanhar das mães ali fora. Mas deixa. O camarada quer ser tratado como criancinha pro resto da vida. Deixa o homem, foi o Criador que fez assim, ele ordenou. Por isso, sai o homem da sua casa e una-se a sua mulher. Aí vem o princípio da aliança, que é a união, o acordo. E una-se a sua mulher. Aí terceiro, e seja os dois. Olha como o casamento é monogâmico e é indissolúvel, porque é uma só carne. Agora, se Deus criou, ele estabeleceu todos os termos da aliança. Por isso, meu querido irmão, Deus, quando você casou, você não estava diante de uma instituição que o Estado, estabeleceu. Não, de jeito nenhum. Quem estabeleceu o casamento foi o próprio Deus. O casamento antecede ao Estado. Nós vivemos na época da rebeldia à família, ao Criador. Não é isso que nós temos, infelizmente, hoje? O desejo de destruir a família, de destruir o casamento. Toda uma orquestração do inferno, do diabo, para destruir a família, para destruir o casamento. Mas eu quero dizer para você que o propósito de Deus para um homem e para a mulher, quando ele uniu, é um propósito abençoador, criacional. Deixa o homem pai e mãe e se unam os dois, uma só carne. Olha o que ele diz, não temos nós o mesmo pai. Você não é filho de Deus? Não temos nós o mesmo Deus? Se Deus é seu Deus, se Deus é o seu Criador, Versículo de número 10 ainda, não nos criou o mesmo Deus? Aí vem a pergunta, muito importante, porque se Deus foi aquele que estabeleceu o casamento, a aliança, irmãos. Olha o que é dito aí no versículo 10 ainda. Ele diz o seguinte, porque seremos desleais uns para com os outros, profanando a aliança de nossos pais. Ora, se Deus é meu Criador, como é que eu tenho coragem? Alguns até interpretam que isso aqui fosse uma menção ao próprio Abraão. Não somos todos filhos de Abraão? Não somos todos o mesmo povo de Abraão? Certo, em algum sentido diz respeito a isso, porque era o povo de Israel, eram todos filhos de Abraão, mas somos todos filhos de Deus. Essa é a argumentação mais forte. Deus estabeleceu o casamento. Isso aqui não é uma convenção humana, isso aqui é a ordem do Criador. E quando ele diz, não é bom que o homem esteja só, não é bom mesmo. Aí vem a segunda argumentação, ou a argumentação que ela emana dessa primeira. Se Deus é meu Senhor, se Deus é meu Pai, olha o que ele diz o seguinte, porque seremos desleais uns para com os outros, profanando a aliança de nossos pais? Como é que pode? Deus estabeleceu uma aliança com os nossos pais lá atrás, e nós não vamos levar adiante isso, que pelo contrário, nós vamos quebrar aquela aliança sendo desleais. Olha o que ele diz aí, porque seremos desleais uns para com os outros. Como é que pode você largar sua mulher depois de você ser unido diante do Criador dos céus e da terra? Aqui algumas conclusões, já a título de aplicação para mim e para você, preste atenção. A primeira delas
é que casamento é bom. Tá bom? Casamento é bom. Nem todo mundo nasceu com vocação para se casar. Inclusive o apóstolo Paulo admite isso, né? Ele diz que cada um tem de Deus o próprio dom. Mas por causa da impureza, cada um tem a sua esposa, cada um o seu marido. Então, a primeira coisa que você tem que se perguntar é: Senhor, eu nasci para... Agora eu não estou perguntando mais pelo casado, não. Casou, aliança é pro resto da vida, tá? Agora não adianta dizer o seguinte: pastor, depois dessa sua pregação, agora eu mesmo casado, quero questionar o meu próprio coração se eu estou apto para casar. Você já casou, meu querido. Não, é indissolúvel. Mas veja bem, o casamento, irmãos, é o princípio geral, ordinário. Casar é bom, é uma bênção do Senhor. Sabe quando eu fui me casar? Algumas pessoas, até ouvi isso, e a minha esposa também, depois nós conversamos sobre isso. Rapaz, a pessoa diz assim: tu vai casar mesmo? Tu vai perder tua liberdade. Olha que visão que o mundo tem. Tu vai perder tua liberdade. E para ela: tu vai casar com um pastor? Vai mesmo. Então, casar é uma bênção, meu irmão. Por quê? Porque veio do próprio Criador. Por isso, eu também quero me reportar aqui àqueles rapazes, né? E aí, cuidado, tá, irmãos? Para a gente não ficar cobrando e acabando machucar as pessoas. Por que você não casou ainda? Você não sabe a situação da pessoa. Você nem sabe a situação da pessoa e fica dizendo o seguinte: rapaz, esse aí já devia ter casado. Eita, aqui até hoje, hein? Tem quantos anos? Não vai casar mais não? Cuidado quando você diz isso. Mas também, rapazes, principalmente eu quero me reportar aos rapazes que vão ser cabeças de casa, do lar, que fica às vezes gostando de ser paparicado, de ser cortejado por ali, idealizado por uma, duas mulheres. Isso é pecado. Mais uma vez, eu não estou aqui para julgar você, porque eu não sei a sua situação. Mas se sua situação é porque aquela idolatria de que eu quero ser o tiozinho da família, que as pessoas veem um pratozinho de comida para mim, e a minha tia vem e penteia a minha barba, e eu gosto muito disso. Peraí, rapaz, case. O padrão bíblico é: deixa o homem, pai e mãe, e se una à mulher, e se torne os dois uma só carne. Se Deus disse que não é bom que o homem esteja só, meu querido, não é mesmo. Agora, outra implicação é: se uma vez que você entrou no casamento, não seja desleal. Não seja desleal. Uma vez que você entrou no casamento, seja fiel até o fim. Não seja covarde e traia. Não traia jamais aquela mulher da sua mocidade, que está do seu lado até hoje. Não sejamos covardes. Porque quando está ali a foto, ele é tudo bonitinho e tal. Nós somos tentados durante a corrida. E Deus está lembrando para a gente: não sejamos desleais. Não sejamos desleais. Quais são as duas coisas que podem tornar, irmãos, trazer essa deslealdade, que inclusive corrompe o culto, né? E aqui eu queria que você entendesse com muita sabedoria o que eu vou dizer, tá? Que eu já falei do primeiro princípio, né? O primeiro princípio que nos lança para o dia do casamento, principalmente o casamento bíblico. Foi Deus que instituiu, o Criador dos céus e da terra. Por isso exige lealdade, foi o próprio Deus, né? Mas o que pode atrapalhar você nessa jornada? Primeiro o jugo desigual. Primeiro é o próprio jugo desigual. E o segundo é o divórcio, né? Ou o desejo de divorciar-se. Isso atrapalha a sua vida de maneira geral e atrapalha também o culto ao nosso Deus. Porque aí, irmãos, que tipo de deslealdade é essa? E eu queria que você entendesse isso com muita sabedoria, porque o que nós estamos aqui não é dizendo que nós não aceitamos outras pessoas que não têm a nossa fé. Pelo contrário, nós queremos que elas sejam bem-vindas. Que elas se sintam muito bem no nosso lugar, e nós oramos para que elas tenham a mesma fé que nós temos. Mas ao mesmo tempo, em alguma medida, nós temos sim alguns pontos que são exclusivos nossos, que é, por exemplo, o casamento de crente com crente, e até a ceia, né? Nós dizemos sempre que quem é membro de uma igreja genuinamente evangélica pode participar. Há algumas coisas do povo de Deus que devem ser estabelecidos entre o próprio povo de Deus. Se isso já aconteceu com você, eu não estou aqui também para dizer que você cometeu o pecado sem perdão, de jeito nenhum. De jeito nenhum. Pelo contrário, né? Acredito que Deus tem sim, ou pode dar uma solução para essa situação. Mas o padrão bíblico, principalmente para esses jovens que ainda vão casar, eu preciso dar.
Lembrando, né, os termos da aliança. Primeiro termo da aliança, o casamento é instituído por Deus. Segundo, o casamento é como na linguagem da Confissão de Fé de Westminster, no seu capítulo 27, quando ela diz que o casamento deve ser no Senhor. Ou seja, o casamento é povo de Deus com o povo de Deus. É aquele que tem a mesma fé em Cristo Jesus. Não me canso de repetir, com isso nós não estamos dizendo que outras pessoas não são bem-vindas. Pelo contrário, são muito bem-vindas. E nem esse texto aqui está dizendo que Deus não gostava dos outros povos. Pelo contrário, a questão não é étnica. Não é. Porque você vê, via de regra, no meio do povo de Deus, pessoas que não eram de Israel. O caso de Ruth, por exemplo, Raabe, que não era do povo de Israel, mas se tornava. O teu Deus é o meu Deus, o teu povo é o meu povo. É o nosso desejo, obviamente. Mas o casamento, irmãos, ele precisa, viu, jovens que vão casar, procurem pessoas da mesma fé. Porque pode haver problema lá na frente. E se tiver hoje, eu creio na solução para o Evangelho. Ou no Evangelho. O Evangelho tem solução para todo tipo de problema, irmãos. Graças a Deus. E esse erro, mais uma vez, não é um erro sem perdão. De jeito nenhum. E também não é a questão étnica, mas é a questão de religiosidade. Olha o que o povo diz, olha o que Deus diz aí, versículo 11. Vamos ler todo mundo junto? Que aí a gente entende melhor. O que diz aí? Judá tem sido desleal. Qual é a deslealdade de Judá? Da casa de Judá. Que deslealdade é essa? Ele diz: e abominação se tem cometido em Israel e em Jerusalém, porque Judá profanou o santuário, o qual ele ama, e se casou com adoradora de deuses estranhos. A expressão no hebraico aí não está em deuses estranhos, mas está filhos de deuses estranhos. Não é adoradores de deuses estranhos, mas filhos de deuses estranhos. Ele está comparando o que ele disse: os filhos de Deus, do Criador dos céus e da terra, e casou-se com as filhas de adoradores de deuses estranhos. Então o que esse povo fez? Eles quebraram a aliança conjugal que foi feita diante do Criador e que deveria ser tomado povo de Deus com povo de Deus. E o pior, irmãos, eles estavam largando as suas esposas, que eram judias, né? Eles eram israelitas, essas mulheres eram israelitas. Eles largavam as israelitas para se casar com filhas de deuses estranhos. Filhas de deuses estranhos. O coração desses rapazes, irmãos, os seus olhos estavam nas mulheres de fora. Eles viam a beleza apenas nelas. E esse é mais um defeito, homens, preste muita atenção, que nós precisamos tomar muito cuidado, para não maltratarmos e não deixar de elogiar as nossas mulheres, ou a nossa mulher, o nosso casamento, a mulher da nossa mocidade, que Deus nos deu. Nós precisamos admirá-la, somente ela. Linda. Me lembro do dia do meu casamento. Eu não estava nervoso, até ver a mulher mais linda do mundo na minha frente. Rapaz, quando eu olhei assim para ela, eu disse: Senhor, obrigado por ser crente. É bom demais. Esse tipo de sentimento nós temos que nutrir até o último dia da nossa vida. Ele diz: não largue essa mulher. Rapazes, moças que vão se casar. Eu não estou dizendo que homens da igreja são perfeitos. Mas se isso acontece, se problemas acontecem com filhos de Deus, você imagina lá fora. Você imagina lá fora. É por isso que ele diz que isso é o que? Ele diz: Judá cometeu abominação. E o povo chegava lá para adorar o Senhor, né? Chegava para, como se nada tivesse acontecendo. Eles: em que nós erramos, Senhor? Nisso que vocês estão fazendo. Vocês chegam aqui na igreja para me adorar como se nada tivesse acontecido. Vocês trocaram a mulher de vocês para adorar filhas de deuses estranhos. Vocês são genros de ídolos. Vocês estão se prostituindo. Augusto Nicodemos, comentando esse texto aqui, ele diz o seguinte: é muito mais fácil a corrupção entrar nesse sentido do que a pureza permanecer dentro da igreja. Muito mais fácil. Por esta razão, irmãos, isso aqui é a preservação do culto e da família também. Você sabe por quê? Porque na hora de tratar, irmãos, que bênção
quando forem duas pessoas que têm a mesma fé, que eu posso chamar os dois no gabinete e conversar. Mas se não forem assim, é muito raro os casos que permitem uma orientação pastoral, um guiar bíblico. Muito difícil. E por esta razão, irmãos, ele nos lembra as cláusulas do casamento, da união conjugal. É lícito, como diz a confissão de fé, o crente casar-se no Senhor. No Senhor. Pastor, isso não tem nada a ver com minha adoração. Tem sim, irmãos. Porque nós não adoramos Baal. Nós não adoramos o Deus dos filisteus. Nós adoramos o Deus vivo, verdadeiro. E o que você faz aqui dentro tem tudo a ver com o que você faz lá fora. O que você faz durante a sua semana, com a sua esposa, com seus filhos, na sua casa, no culto pactual, tem tudo a ver. Deus está cobrando deles o seguinte: por que vocês abandonaram? Alguém poderia dizer: o que isso tem a ver com o culto, Senhor? Eu não aceito um culto que o homem trata mal a mulher, que o homem largou a mulher, que o homem casou errado e vem me apresentar qualquer coisa. Vocês não adoram a Baal, não. Aos Baalins, não. Vocês adoram o Deus vivo verdadeiro. É por essa razão que ainda no Novo Testamento o próprio Cristo disse: aquele que tem alguma coisa contra o seu irmão, que sabe que seu irmão tem alguma coisa contra ele, primeiro reconcilie-se com ele, depois traz no altar. Porque eu não recebo um coração quebrado, cheio de ódio, cheio de raiva, se não se arrepender de verdade. É diferente, irmãos. Aos outros deuses você faz lá qualquer culto, qualquer ritual e continua a vida do mesmo jeito. Mas o Deus da aliança, o vivo verdadeiro, quer santidade aqui dentro e quer lá fora. Quer casamento sério, de segunda a domingo. Nós não adoramos os Baalins. Nós adoramos Yahvé, o Deus do pacto, que quer uma vida por completo nossa. Amém. Eu sei que esta palavra, irmão, nem sempre agrada, porque ela é muito pesada, mas ela é a palavra do nosso Deus. Ela precisa ser pregada. É a verdade do Senhor para nós. É ela que muda, irmãos, vidas. Ela não pode ser pulada, não pode ser saltada. É o que Deus quer sobre o casamento. Então, primeiro, o casamento é tomado pelo Criador dos céus e da terra. Foi Ele que uniu. Segundo, o casamento, ele é no Senhor. Terceiro, veja aí ainda no versículo de número 12, ele diz: o Senhor eliminará. Veja que isso tem consequências pesadas. O Senhor eliminará das tendas de Jacó o homem que fizer tal, aquele que largar sua mulher e casar-se com a adoradora de deuses estranhos. O Senhor, existe uma consequência disso, versículo 12: o Senhor eliminará das tendas de Jacó o homem que fizer tal, seja quem for. E Deus vai matar o professor e o aluno. Ele diz: e o que apresenta, na verdade, vai expulsar. Essa é a expressão, ele vai expulsar da tenda. Ele diz: e o que apresenta ofertas a Deus. O homem que fizer isso, e o sacerdote que ainda recebe a oferta dele, o sacerdote que não pergunta como é que está a vida dele, o sacerdote que não se importa com ele, mas recebe de qualquer maneira a oferta dele como se nada tivesse acontecendo, os dois eu boto para fora. Foi lá atrás que ele disse, né? Ele disse: eu vou pegar as tuas ofertas, sabe? Essa oferta que você abre diante do Senhor, esse resto da oferta, eu vou pegar e vou atirar no rosto de vocês, porque eu não aceito. Veja que casamento, irmãos, tem tudo a ver com adoração. Eu vivo uma vida de acordo com o Senhor na minha casa, e eu trago oferta ao Senhor para glorificá-lo, porque Ele não quer uma adoração de qualquer maneira. Sabe por quê, irmãos? Porque se for só aqui no culto, se for só no domingo, a música, a pregação, tudo a gente leva muito tranquilo, e vai para casa, bota um louvor que não tem nada a ver com aquilo que foi exigido de Deus aqui na sua palavra. Por isso, culto vai além do que você está fazendo aqui agora. Ele é daqui para a sua vida inteira. Deus quer a sua vida por completo. Ele não quer que você deixe nada de fora, muito menos o seu casamento. Ele está dizendo: ame a sua esposa e vem me adorar. Cuide dos seus filhos e venha me adorar. Pague suas contas e venha me adorar. Claro que, irmãos, aqui é o lugar de arrependimento. Aqui é o lugar que você vem e pede perdão e pede forças para seguir.
Ouça até o final, porque tem a mensagem de graça aqui nesse texto que eu acho simplesmente fantástico. Preste muita atenção, por favor. Então ele diz, né? Eliminará o Senhor das tendas aquele que fizer tal coisa. O Senhor então tirará do meio do seu povo. E aí o versículo de número 13 diz o seguinte: ainda dizeis isto. Olha o que o povo diz, né? Que o povo se questiona. Sabe aquela esposa, aquele marido que erra e se pergunta, né, mais uma vez, onde foi que eu errei? Veja o que nos diz o versículo 13. Ainda fazeis isto: cobris o altar do Senhor de lágrimas, de choro e de gemidos, de sorte que ele já não olha para a oferta, nem aceita com prazer da vossa mão. Vocês estão trazendo lágrimas em vez de ofertas, vocês estão cobrindo o altar de lágrimas. Cobrir o altar de lágrimas era aquelas mulheres que estavam chorando, porque foram largadas pelo marido. Estava lá chorando diante do altar do Senhor, né? Porque foram deixadas pelos seus maridos, e eles achando que estavam adorando o Deus vivo e verdadeiro, como se nada tivesse acontecendo. Ele diz: vocês estão cobrindo o altar do Senhor com lágrimas, quando nós não tratamos bem as nossas esposas, quando nós não tratamos bem o nosso cônjuge, quando nós não tratamos bem nossos filhos, que eles chegam na casa de Deus chorando. Deus disse: vocês estão então, fazeis isso, vocês cobris o altar do Senhor de lágrimas, de choro, de gemidos. Lembra de Ana, que era todas as vezes que ela subia para adorar o Senhor, a outra estava lá zombando dela, porque um homem tinha duas mulheres. Isso não é um padrão bíblico em nenhum lugar. Todos os lugares que um homem quer duas mulheres, isso é pecado. Estava lá então Ana chorando diante do altar. Cobris o altar do Senhor de lágrimas e de gemidos. Quantas mulheres não suportam mais, irmãos, a violência dos seus maridos, os maus tratos, a maneira que ele trata. Se lembre que o Senhor quer a sua vida como um todo. Ele quer a sua vida por completo. O relacionamento conjugal envolve tudo, desemboca na adoração a Deus. Por isso que a maneira como nós adoramos diz muito acerca do nosso coração. Porque aqui nós apresentamos aquilo que nós somos. A boca fala do que está cheio o coração. Então ele diz, ainda, de sorte que ele já não olha para a oferta, nem aceita com prazer da vossa mão. Versículo 14: e perguntais, por quê? Olha, pô, o que eu fiz? Por quê, Senhor? Ele diz: porque o Senhor... E aí vem uma terceira informação importante. Deus não só apenas instituiu o casamento, mas sabe, lá no Nordeste tem a linguagem de padrinho de casamento, né? Aqui é a linguagem até mais bíblica, né? Que é testemunha de casamento, né? Testemunha de casamento, versículo 14. E perguntais, por quê? Sabe por quê? Porque no que diz respeito aos termos da aliança conjugal, você sabe quem era a testemunha do seu casamento principal? Ah, pastor, já sei, era o meu primo, era minha amiga. Não, muito bem, eles eram até uma testemunha. Eles faziam parte do rol das testemunhas estabelecidas ali por você, pela sua esposa, no seu casamento. Contudo, a maior testemunha, aquele que estava olhando tudo, aferindo tudo, perscrutando tudo, taquicografando tudo, era o próprio Deus. A testemunha era o próprio Deus. Ele disse: sabe por quê que eu estou irado, que eu não aceito de vocês? Porque o Senhor foi testemunha da aliança entre ti e a mulher da tua mocidade, com a qual foste desleal, sendo ela tua companheira. Como é que pode? Ela sofreu do teu lado, ela lavou suas louças, ela lavou sua roupa, ela cuidou de você. E agora, você só diz o seguinte: não te amo mais. Incompatibilidade de gênio. Não dá. Não, irmãos. Para Deus não. Deus disse: isso aí serve lá no culto a Baal. Aqui não. Aqui eu sou testemunha da tua vida como um inteiro. E antes de tu quebrar uma aliança com qualquer pessoa na face da terra, tu quebras comigo. Porque eu sou teu Deus e o Deus da tua família. Eu sou testemunha de tudo
tudo aquilo que você faz. É por esta razão, querido, preste muita atenção, você que fez pública profissão de fé na semana passada, você que prometeu com relação ao batismo aqui do seu filho, você fez promessas e juramentos, se lembre, terceiro mandamento: não tomarás o nome do Senhor teu Deus em vão, porque o Senhor não terá por inocente o que tomar o seu nome em vão. Aqueles que fazem promessas, juras de amor, vou fazer isso, e não cumprem, estão quebrando o terceiro mandamento da lei do Senhor. Esse é o entendimento dos teólogos de Westminster, olhando para a quebra do terceiro mandamento. Quais são os pecados cometidos com a quebra do terceiro mandamento? O jurar sem cumprir. O Senhor foi testemunha. Não há juramento que você faça distante de Deus. Então eu não vou jurar nem diante de Deus. E tem como fugir diante de Deus? Não tem. Todo juramento que você faz, eu no dia da minha ordenação, queridos irmãos, fiz juramento que seria fiel a isso daqui. Ai de mim se não for. Por isso, ore por mim e pelos demais pastores. Ore por mim e pelos demais pastores. Nós temos uma responsabilidade difícil de estar aqui e falar as verdades do Senhor. Porque às vezes o nosso coração é tendencioso a pular, saltar, adaptar. Como alguns dizem, vamos adaptar. Não, irmãos, nós vamos pregar. Ir por todo mundo não é adaptar o evangelho, mas pregar o evangelho a toda criatura. Esse que Deus nos deu. É isso aqui que transforma vidas. O Senhor foi testemunha do casamento, da união entre ti e a mulher da tua mocidade, aquela que estava do teu lado. Irmãos, veja que é uma covardia largar o nosso companheiro, a nossa companheira. Você, mulher, é uma covardia. Não faça isso jamais, largar o seu marido. Não faça isso. Como é o nome disso? Deslealdade. Deslealdade. Que palavra pesada, né? A Escritura usa. Deslealdade. Quebra da aliança. E aí ele ainda vai dizer no versículo de número 15, ele vai usar o argumento criacional de novo. Olha os termos da aliança. Lembra lá, o primeiro casamento? Ele diz: não fez o Senhor mesmo que havendo nele um pouco de espírito. Aqui uma interpretação tanto quanto difícil a gente fazer, tem as mais diversas possíveis. Vou pegar só uma para não ficar aqui várias horas trabalhando várias possibilidades. Acredito realmente que ele está falando de como o homem foi formado. Deus poderia ter criado logo todos os espíritos. Deus poderia ter criado logo toda a raça humana, como fez com os anjos. Os anjos foram assim, irmãos. Os anjos não se procriam. O número deles na criação é o mesmo hoje. Não foi assim com o homem. Deus criou o casamento, inclusive com o propósito de propagar ou de encher a terra da sua imagem e semelhança. O homem. Então o homem foi feito de maneira diferente. Ele diz: Deus criou o casamento, inclusive com um propósito. Ele diz o seguinte: não era só ainda que um pouco de espírito. Deus podia já ter criado tudo, mas ele fez o casamento. Versículo 15: não fez o Senhor mesmo que havendo nele um pouco de espírito. E por que somente Por que ele fez e só depois ele fez a mulher? Ele buscava a descendência, e aí dos dois ele fez tá? Ele buscava a descendência que prometera. Ele buscava a descendência que prometera. Deus sabia que era do casamento, por isso que o diabo fez de tudo para que o povo de Israel casasse com uma adoradora de deuses estranhos, para poder esse filho não vir. Fez de tudo para que o descendente da mulher não esmagasse a cabeça da serpente. Mas Deus manteve uma aliança fiel, um povo de Deus com um povo de Deus. Deus manteve todo o tempo, de sorte que isso não foi quebrado, isso não foi desviado. E o Filho bendito de Deus veio, e agora que ele veio, nós vamos manter. Inclusive nós vamos fazer esse povo crescer, irmãos. Por isso eu quero dizer para você, não olhe filhos como algo ruim. Olhe filhos como uma bênção. Tenha muitos se Deus te der a graça. Tenha muitos se Deus te der a graça. Isso é uma bênção do Senhor. Fazer o povo de Deus crescer. Não é muito que o diabo gosta. O diabo nunca gostou do número grande do povo de Deus. Você lembra do Egito, né? Que Faraó mandou matar as crianças porque o povo de Deus estava crescendo demasiadamente, estava tendo uma representatividade muito significativa no meio do povo de Deus. Não, mas não é assim como Deus. Deus disse: enchei a terra da minha glória, eu quero que ela brilhe com a minha face, eu quero que ela fique cheia de adoradores, como disse John Piper no seu livro, Alegrem-se os povos sob missões. Ele disse:
que a finalidade das missões é levantar adoradores de todos os povos, raças, tribos, línguas e nações. A glória de Deus em toda a terra, encher a terra da glória do Senhor. O diabo odeia esse projeto. Deus ama. Deus quer que nós tenhamos muitos filhos. Então, se você estava com um projeto de 2, aumente para 4. Ou até mais, né? Lutero teve 6 e adotou 4. Rapaz, o padrão reformado, hein? Vamos lá, vamos adiante. Então ele buscava a descendência que prometera. Aí então tem um portanto. Aí tem uma conclusão, né? Veja como ele é conclusivo. Ele diz: portanto, cuidai de vós mesmos. Cuide de você mesmo. Não fique olhando para o outro. Essa palavra foi para o fulano de tal. Não, irmãos, é para mim, pastor Rogério, para você. Ele diz: cuidai de vós mesmos. Ele buscava a descendência de vós mesmos, né? Desculpa. E ninguém seja infiel para com a mulher da sua mocidade. Agora veja o versículo 16 para a gente finalizar. Porque o Senhor Deus de Israel diz que odeia o repúdio. Deus odeia o repúdio. Deixar a mulher sem uma razão justa, deixar o homem sem uma razão justa. Deus odeia o repúdio, né? Pastor, mas ele não permitiu. Ele permitiu por causa da dureza do coração, disse Moisés. O Senhor Jesus Cristo, falando desse texto no Novo Testamento, né? Ele diz o seguinte: vieram, o texto nos diz lá de Mateus 19, 4 e 5, vieram a ele alguns dos fariseus e o experimentavam, perguntando: é lícito ao homem repudiar a sua mulher por qualquer motivo? Então respondeu ele: não tendes lido que o Criador... Aí ele vai para a criação, que é o que eu tentei fazer aqui, né? Eu fui para os termos da aliança conjugal. Lá para a criação, ele diz aqui: não tendes lido que o Criador desde o princípio os fez homem e mulher, e disse: por esta causa deixará o homem pai e mãe, se unirá à sua mulher, tornando-se os dois uma só carne, de modo que já não são mais dois, porém uma só carne. Portanto, o que Deus ajuntou, não separe o homem. Deus odeia o divórcio. Deus permite por causa da dureza do coração. E naquelas causas bíblicas, naquelas razões bíblicas que são amparadas pelos textos bíblicos. Um texto que está aqui, né? Cristo claramente falando, né? Ele depois estica um pouquinho mais desse assunto. Ele diz que em caso de relações sexuais ilícitas, a parte ofendida pode casar-se novamente, ou pode dar a carta de divórcio. Esse é o ponto. E o apóstolo Paulo diz que se for uma deserção, ele disse: aquele que não conhece a Deus quer ir embora, então você não pode fazer nada, que ele vá. É a deserção, ou na linguagem da Confissão de Fé de Westminster, uma deserção tal que não possa ser remediada nem pelo magistrado civil e nem pela igreja. Ninguém conseguiu fazer nada, então não tem o que fazer, né? Não tem o que ser feito. Então nesses dois casos aí são amparados pelas escrituras sagradas. Mas Deus não quer isso, irmãos. Deus quer a reconciliação, Deus quer a restauração do casamento. E obviamente, se isso aconteceu com você, eu não estou dizendo que não tem perdão para você. Pelo contrário, corra para Cristo e nunca mais cometa esse pecado. Peça perdão ao Senhor, vá ao Redentor, vá ao sacerdote, o sumo sacerdote por excelência, aquele que nunca pecou, Cristo Jesus. Ele pode e pela sua graça há de perdoá-lo. Versículo de número 16, então ele encerra que Deus odeia e também aquele que cobre de violência. Esses homens estavam maltratando as mulheres, irmãos, e até mesmo batendo em suas mulheres, até mesmo sendo violento com as suas mulheres. Irmãos, hoje tem a Maria da Penha, mas o crente nem precisa disso, porque ele tem escritura. O homem não pode bater numa mulher. Deus odeia aquele que cobre de sangue as suas vestes. Você vê homens violentos, maltratando as suas mulheres, empurrando as suas mulheres, esporrando as suas mulheres. Isso não tem amparo bíblico nenhum. E nem mulher batendo no homem, tá? E nem mulher batendo no homem, porque isso acontece também. Então o que nós temos, irmãos, aqui é o princípio bíblico claro, de que Deus não gosta de violência, mas também Deus não gosta do divórcio, que Deus quer um casamento por toda a vida. Ele vai dizer ainda, diz o Senhor dos Exércitos: portanto, cuidai de vós mesmos e não sejais desleais, ou seja, cuidem dos seus casamento. Foi Deus que instituiu. Ele quer que isso seja feito sem o jugo desigual, porque isso pode trazer prejuízo à adoração a Deus, ao culto ao Senhor, né? Mas se isso aconteceu, tem sim esperança no Evangelho. Prega o Evangelho de Cristo para o seu cônjuge que não conhece a Deus. Há esperança para ele,
no Evangelho de Cristo Jesus, se ele se arrepender e disser como Ruth: teu Deus é o meu Deus, o teu povo é o meu povo. Queria encerrar, irmãos, aqui com algumas aplicações rápidas para a gente ir para a nossa casa. Queria que você saísse daqui, irmãos, meditando na importância do papel pastoral. A importância do papel pastoral. Você pode olhar para esse texto aqui e dizer: cadê o pastor? Nós não temos realmente sacerdotes hoje, mas temos os pastores, que são aqueles responsáveis pela adoração. Se o pastor não ensinar o Evangelho, não ensinar não pregar o Evangelho genuinamente, a igreja tende a se desviar, inclusive no casamento. Se a igreja afrouxar, irmãos, a tendência é ir ladeira abaixo. É por essa razão que, se você vê aí no capítulo 2, o que Deus quer de mim e de você? Olha do capítulo 2, versículo 6, ele diz o seguinte: a verdadeira instrução esteve na sua boca. Levi é um padrão de um bom sacerdote, e a injustiça não se achou nos seus lábios. Andou comigo em paz e em retidão, e da iniquidade apartou a muitos. É papel do pastor apartar muitos através da iniquidade. É meu papel pregar o Evangelho e dizer: arrependa-se, vá a Cristo. Eu sei que você pode ter pecado com relação ao seu casamento, mas hoje a pregação do Evangelho é: Deus não quer divisão, Deus não quer separação no casamento. O que Deus quer é união, Deus quer compromisso. Se você foi violento, se você maltratou a sua esposa, Deus quer que você se arrependa e que você vá até Cristo e diga: Senhor, intermedie esta minha relação contigo, porque eu estou perdido. Mas o Senhor pode restaurar inclusive a minha casa. Aí vai a minha segunda aplicação, irmãos. Não há pecado no casamento, e obviamente só existe aquele blasfêmia contra o Espírito Santo, que Deus não perdoa, mas os demais pecados são todos perdoados por Cristo Jesus e em Cristo Jesus. Gosto muito da expressão de um puritano que disse que ele vai informar com relação à ênfase que os puritanos davam em Cristo. Ele disse que os puritanos nunca tinham Cristo distante das suas penas, porque o Espírito Santo sempre mantinha, na verdade, com relação ao apóstolo Paulo, não o puritano falou com relação ao apóstolo Paulo, que Paulo falava tanto de Cristo. Por quê? Porque Cristo estava dentro do seu coração. O Espírito Santo mantinha Cristo dentro do seu coração. Cristo Jesus é a solução. Se o seu problema é cuidar da sua esposa, lembre-se Paulo escrevendo: ame-a como Cristo. Cristo é a solução. Se o seu problema, mulher, é ser submissa, seja submissa como Cristo. Cristo é a solução. Se o seu problema é porque eu sou filho, não respeito minha mãe, não cuido bem dela. Aqui no final de Malaquias, quando Cristo é prometido, é dito: ele converterá o coração do pai ao filho, do filho ao pai. Ou seja, Jesus é a solução para todas as áreas da nossa vida, e isto inclui o casamento. Não há, irmãos, casamento destruído que Cristo não possa restaurar. Por esta razão, se você está passando por um problema, lembre-se: o Senhor Jesus Cristo é a solução, e você pode ir até Ele, aprender com Ele, aprender a ser submisso, aprender a amar, aprender a respeitar, aprender a zelar. Ele zelou pela sua igreja, Ele é o seu padrão. Você pode olhar para o lado e não ver ninguém perfeito, mas tem Cristo perfeito, que cuida perfeitamente da sua noiva, e um dia apresentará essa noiva sem defeito e sem mácula. Terceira aplicação: você talvez tenha chegado aqui e disse: pastor, nem casado eu sou. Como é que esse sermão pode ser aplicado a mim? E talvez você nunca case mesmo. Deus é que sabe disso. Eu não sei, não estou dizendo que você não vai casar, mas também não vou te fazer nenhuma profetada dizendo que você vai casar. E o nosso coração, irmão, está sempre querendo se preencher com alguma coisa. Eu queria ter isso, eu queria ter aquilo outro, eu queria ter um casamento para ser feliz, eu queria ter filhos para ser feliz. Meu irmão, Cristo Jesus, um dia completará todas as suas, ou satisfará todas as necessidades do seu coração. Ainda que você nunca tenha um esposo aqui, você vai ter um esposo que é Cristo Jesus. E se você tem um esposo imperfeito, que é o caso de todos nós, esposa imperfeita, na glória nós vamos ter Jesus cuidando de nós eternamente. Isso aqui não é antirromântico não, tá? Pastor, eu queria estar casado com minha esposa. Lembre-se que a finalidade do casamento, irmãos, é resplandecer o relacionamento de Cristo com a igreja no céu. Nós estaremos casados com Cristo para o resto da nossa vida. Ele será o nosso noivo, Ele satisfará os desejos do nosso coração, Ele nos completará para sempre. Amém. Isso aqui é romantismo. E do ponto de vista, irmãos, aqui da terra, prático, eu queria encerrar dizendo para você o seguinte: traga memória
boas coisas para o seu casamento. Né? Não é só olhar as fotos, mas se lembre de coisas boas que vocês viveram juntos. Rememorar os termos da aliança não é só compromisso, mas também o que vocês viveram juntos. Eu botei no meu coração marcar assim a minha esposa com alguns momentos extraordinários. Eu só quero finalizar contando um deles só. Eu disse para ela, eu passei como pastor 8 anos no Piauí ainda. Eu tinha aí, quando entrei, 28 anos, né, no ministério. Passei ainda 8 anos lá. E desses 8 anos, 5 anos e meio eu passei sem até tirar férias. E isso foi um erro da minha parte, pode ter certeza. Mas eu disse que eu tinha vivido ali poucos... para mim, a nossa lua de mel, que foi lá na Terra Santa, lá no Piauí, né? Nossa lua de mel foi muito curta, né? Ali só 4 dias e tal. Eu disse, rapaz, eu passei esses 6 anos, praticamente, né, juntando dinheiro. Se eu vou fazer uma viagem com essa mulher boa. E depois dos 6 anos nós fizemos uma viagem. Nós fomos para os Estados Unidos e passamos 3 meses rodando os Estados Unidos. E eu disse, rapaz, eu quero tornar isso aqui inesquecível para ela. Só que, meu irmão, no dólar, como é que você torna isso inesquecível, né? Aí, lá ela viveu de tudo, né? Primeiro, uma experiência que marcou ela, essa ela não esquece mais nunca, meu amigo, porque teve um seminarista lá, rapaz, filisteu, que separou para nós um carro, emprestou um carro atrasado para mim. Então eu dirigi boa parte ali da Califórnia com o carro atrasado. Deus permitiu que eu viajasse todo, não aconteceu nada. Mas quando chegava em casa, estava chegando em casa, a polícia parou a gente. Eu já estava me sentindo em Guantánamo, né? Eu disse, rapaz, eu vou ser preso aqui, deportado com toda certeza. Mas pela graça de Deus está ali. Foi inesquecível para ela. Inesquecível para ela, com certeza. Mas teve uma parte boa também. Desses dias todos, eu disse, meu bem, eu separei aqui uns dólarzinhos para a gente ir para um hotel bonito. Um mais chique que a gente achar por aqui. Rapaz, eu fui, mas me arrependi da graça, viu? Passei 2 dias lá também. Eu disse, é esse hotel aqui que nós vamos ficar. Passamos 2 dias lá no hotel, no centro de Los Angeles. Eu disse, rapaz, marcante para nós. Infelizmente, até os canais lá de TV era pago, tudo. Eu disse, meu Deus, eu só tinha dinheiro para entrar. Aí, mas o certo é que isso foi o quê? Marcante para a minha vida e para a dela. Eu não estou dizendo que você vai ter uma viagem nos Estados Unidos, de jeito nenhum. Isso aí Deus escolhe e dá pela graça. Não tinha condição nenhuma e Deus me deu a graça de fazer isso. Mas viva com a mulher da tua mocidade os momentos intensos da sua vida. Ame-a de todo o coração. Viva com ela em toda e qualquer circunstância. Que Deus te abençoe e abençoe seu casamento. Amém.